gente começar a conversa. Só vou esperar o pessoal confirmar se está me ouvindo, se puder dar um joinha ou responder se está tudo legal aí. Estou sabendo aí já que estava assistindo outras lives que a conexão hoje aí de forma geral está bem complicada, mas enquanto a internet permitir, a gente está junto aí, tá? Nossa live é de 1 hora, é o tempo que o Instagram permite que a gente fique ao vivo, tá? Obrigada, Grazi. Obrigada pelo retorno. Grazi sempre presente aqui com a gente também. Massoterapeuta Grazi, tivemos a oportunidade de nos encontrar em algumas palestras, né, da Georgina Matos sobre marketing. Obrigada, Margarida. Obrigada, mãe. Obrigada, Leteneia. Então vamos lá, o nosso tempo é curto, o assunto, além de delicioso, é extenso. Oi, Bianca, bom dia, seja bem-vinda, saudade que aperta no peito. Então a gente já vai chamar a Nájila aqui, saudade também. Bom dia, Dani, bom dia, psicóloga Dani Baroni, seja bem-vinda à nossa live, te quero aqui, hein? Vamos fazer uma troca também. Já estou chamando a Nájila, já vou dizendo para vocês como que a Nájila apareceu na minha vida. Na realidade, a Nájila e eu nos cruzamos. Oi, Nájila! Bom Bom dia! Bom dia, bom Tudo dia, bom dia, bem? Janira. Tudo ótimo? Seja bem-vinda. Muito Deixa eu aumentar o meu obrigada, desde já, pelo volume. convite, né, nesta manhã de quarta-feira, para a gente poder bater um papo, né? Bom dia para todos Sensacional. que já estão por aqui. Legal. Bom dia, William, também, que já entrou, está acompanhando aqui. Acho que dei bom dia para todo mundo. A gente vai tentando Sim, resgatar sim, as conversas e vai fazendo essa troca. A ideia da live é essa, a gente fazer um bate-papo e uma troca bem bacana. é isso aí. Como eu estava dizendo, para a gente ir direto ao ponto, eu e a Nájila nos cruzamos várias vezes ao longo das nossas vidas, desde que eu era adolescente. Então, não vou entregar a idade, mas faz algum tempo já. E Nem sempre a tua, nem a minha. em circunstâncias bem aleatórias, assim, Sim, bem nada a ver, né? sim. Mas parece que alguma coisa chamava para que a gente estivesse juntas, né? Sempre admirei também o trabalho dela como profissional da música, como educadora. Nós tivemos a oportunidade também de trabalharmos juntas, né, numa rede de escolas, uma época lá na Palhoça, foi uma grande alegria. Eu era coordenadora da instituição, a Nájila foi trabalhar com educação musical, né, com as crianças. Foi um período curto, Foi. mas foi um período bem bacana e que a gente pôde estar mais juntinho, né? Sim, sim. E aí sempre estou acompanhando o teu trabalho, Nájila, sempre admirando muito tudo que tu desenvolves, né? Desde a parte de regência de coral, como professora na faculdade municipal e agora também como musicar, né? Sim. Então sou bem encantada e seduzida por tudo que tu fazes. E já apresentando a Nájila e passando a palavra para ela, a Nájila é pedagoga, é educadora, é especialista em regência de coral, é mestre em educação musical, é idealizadora da Musicar e tem uma grande novidade que ela que vai falar para nós aí na sequência, que agora é autora de livro infantil. Então, justo nesse momento, ou talvez por causa desse momento que a gente está vivendo também, né, de isolamento e tudo mais, está surgindo uma novidade bem bacana. Bom dia, Alice, que entrou aí também está dando um oi para nós. Nájila, conta um pouquinho para nós, então, o que que tem por trás ou pela frente disso tudo que eu acabei de falar, dessa apresentação toda, o que que tu estás fazendo no momento? Conta, Sim. atualiza a gente um pouquinho aí das tuas novidades. Ok. Janira, primeiro eu quero mandar um beijão para quem nos apresentou, não é? Opa! Que foi a sua mãe, não é? Se não fosse a tua mãe, de repente a gente se encontraria, como você falou, nos ambientes de trabalho por causa das nossas atividades profissionais, né? Mas eu quero mandar um beijão para Margarida, né, que foi minha amiga de turma no curso de pedagogia na UFSC, né? Então a gente já tem essa ligação aí por causa da sua mãe, né? Então, um beijão para ela, um beijão para todos que já estão aqui, para minha afilhada Alice, que está aí acompanhando, para alguns professores que eu acabei de conhecer também por causa dessa quarentena, a Neia, que já entrou aqui também, um beijão para ela. Assim, Janira, falando um pouquinho, né, dessa minha vivência musical, que vem também do meu berço, né? Vem de casa, né? O meu pai, músico, e minha mãe, professora. Então, essa questão da experiência familiar foi muito importante, né, na minha trajetória, digamos assim, né? O meu pai me apresentou para música em casa, né? Tocando violão, tocando viola, cantando, né? Me dando um pianinho pequenininho,
né? Assim, do diminutivo mesmo, porque era um piano minúsculo da Hering, né? De brinquedo. E depois a gente pode falar sobre isso, mas falando só rapidamente dessa trajetória, né? Ao longo dos anos eu fui despertando interesses musicais, né? Então tive escola de música durante mais de 10 anos em Palhoça, né? Fui me dedicar para a regência por causa também de uma grande amiga que me apresentou, né, essa linha da música. Então regi corais aí mais de 10 anos, né? Já tá bem mais, né? Assim, mas atualmente, então, eu desenvolvi esse projeto que se chama Musicar, né? E ele tem como principal objetivo fazer com que qualquer pessoa possa ter uma experiência musical. Então, esse é o grande objetivo da Musicar. Nos últimos 3 anos que eu venho aplicando e oferecendo algumas oficinas, desenvolvendo algumas atividades nessa linha, eu já estive com crianças, eu já estive com adultos, e aí estive com educadores diretamente, né, na formação de educadores. Essa parte da formação já vem desde lá da faculdade, né, da FMP, onde eu tive a minha primeira experiência dando aula no curso de pedagogia. E aí, para atualizar e também para motivar as pessoas que estão em casa nessa quarentena, que ainda estão em casa, né, porque muitas coisas já retornaram à atividade, eu passei a estudar um pouco mais, né, e a rever um pouco mais os meus conceitos em termos de educação musical. E aí eu passei a acompanhar algumas lives, né, passei também a ler um pouco mais o material que eu tenho. E eu venho desenvolvendo os objetos sonoros, né, que no início se chamava objeto mesmo, né? Então, nasceu da imitação de uma castanhola, né? Vocês conseguem ouvir aí o som? Consegue? Se eu estiver falando muito, Janeira, me corta, porque se deixar... Não, pode falar. Delícia te ouvir sempre, pode Vai falar. embora, Gui, vai embora, né? Coisas para contar a gente sempre tem, né? Então, assim, tive uma experiência muito bacana na formação com professores, que foi a oficina de materiais sonoros, né? Então, eu construía com os professores, né, com os futuros pedagogos, na realidade, que essa oficina nasceu lá dentro da pedagogia. Material para que eles pudessem musicalizar. Na época, eu ainda não tinha esse nome especificamente, esse projeto dentro de mim, a Musicar, né? A Musicar nasceu há pouco tempo. E eu oferecia, então, assim, materiais reciclados. Então, pegava uma garrafa, né? Até deixei uma aqui que eu quero falar sobre ela depois. Pegava uma garrafa e, a partir dela, fazia chocalhos de diferentes formas, né? Enfim, e outros objetos. Até que um aluno fez uma castanhola com uma caixinha de leite, né? Dobrou lá e tal, colou 2 tampinhas, ficou a castanhola. E ele me deu esse objeto. E há algum tempo, daí num outro contexto, dentro da faculdade, na brinquedoteca, eu queria fazer com as crianças alguns brinquedos musicais que elas pudessem manusear e cantar e brincar, que virasse brinquedo mesmo. E eu tive uma grata surpresa, Janira, assim, foi uma experiência incrível, porque a criança, ela realmente, além dela criar, ela também te desperta para a criação. E aí da castanhola, que eu não tenho ela agora aqui para te mostrar, nasceu essa borboleta, nasceu um sapo, nasceu uma joaninha, né? Que aí depois o pessoal entra lá no Instagram da Musicar, que eles já estão lá musicando, né? E nasceu também um objeto, na realidade lá não nasceu, lá eu tinha esse chocalhão, consegue ouvir? Sim, sim, que legal. Com tampinhas, né? E eu brincava muito com as crianças com esse objeto. Inclusive as crianças faziam de peruca, sabe? Botava na cabeça, Sensacional. dançava, cantava, assim, foi uma experiência incrível. Então lá eu tive essa experiência, nasceram alguns objetos sonoros. Retornando para a nossa quarentena, eu comecei a fazer algumas lives, a interagir com algumas educadoras, né? Uma delas até está aqui, a Neia, e foi também uma outra grata surpresa que esses meus objetos começaram a se multiplicar, né? Essas professoras começaram a contar histórias com esses objetos, a sugerir que as crianças fizessem em casa. Então, assim, isso para mim foi um presentão, sabe, Janira? Eu fiquei muito feliz com isso e de ver que realmente é possível qualquer um musicar.
Perfeito. Foi um presente para ti e é, por tabela, um presente para nós também, Nájila, Sim, que te seguimos já e que te acompanhamos nas tuas sim, mídias. A gente compartilhou na Domínio Pedagógico, a gente tem sim, feito essa dobradinha, essa sim, parceria, né? sim, A gente compartilhou na Domínio Pedagógico algumas coisas também, sim, acima de qualquer outro motivo, porque a gente acredita na sua razão, né? A gente sim, acredita no que te traz sim, e poder trazer a música junto com histórias, né? Mas com essa ênfase na musicalização mesmo, a sim, qualquer momento já é fascinante. Nesse sim, momento onde as pessoas precisam não só de mais possibilidades de atividades de interação, e principalmente precisam da arte, precisam da música sim, na sua vida, no seu dia a dia, é sensacional. sim, Se a gente puder fazer isso ainda, promovendo uma interação familiar, né, trazendo as com crianças certeza, para perto disso, melhor ainda, né? com É certeza. interessante tu mencionares porque, assim, sobre a tua história, né, até tu chegares na profissional que tu és, mas que começasse lá sendo influenciada pelo teu pai, porque o meu foco foi mais a educação, não foi a Sim, música e a musicalização, mas também venho de uma família bastante musical, sim, então, assim, o meu apreço pela música, o meu gosto pela música e a questão que eu faço que a música esteja presente na minha vida e na vida das escolas, né, na vida das pessoas, na vida das sim, crianças também que estão sempre ao meu redor, é algo que eu quero cultivar sempre, porque eu acredito muito na música, não só pelo prazer, pelo deleite, mas pela possibilidade de transformação de pessoas mesmo, né, por tudo que está implícito ali, e um pouquinho disso a gente vai conseguir falar. Então, sim. até para dizer para o pessoal que já está aí, deixa eu até resgatar um pouquinho aqui, a gente já tinha falado alguns nomes, Aham. entrou também aqui a professora Eliette, a Margarida mandou um beijão para ti, né, Sim, que tu mandasse um beijão. recado para Aham. ela, como colega comprometida e generosa na Universidade Federal. Ah, A sim. Raquel já entrou aqui conosco, Rafa, a Helena da terapia empresarial já deu um ok. Quem mais? Bem A Machado. Bia, E a Bia, professora Letenéia, presente foi para nós, isso, concordo contigo. Então, isso. é isso aí. Vocês podem ir interagindo, vocês podem ir mandando pergunta, podem ir comentando, porque a ideia é a gente fazer essa troca e esse bate-papo mesmo. Sim, Ah, achei sensacional quando tu aceitaste, né, estar aqui sim, conversando conosco, justamente por isso, para a gente poder trazer um pouco dessa magia, desse encanto, dessa sedução da música e poder estar falando também abertamente sim, sobre nosso trabalho, mas sobre os benefícios que a música tem na vida das pessoas, né? com E certeza. quando tu mencionasse todos podemos musicar, eu achei isso sensacional, porque olha só, com ideias a princípio simples, Uhum. corriqueiras de muitas coisas que nós estaríamos descartando nas nossas casas. Sim, Tu estás produzindo som, incentivando que as pessoas façam as mesmas coisas, né? com Então a gente certeza. vai perpassar um pouquinho sobre a ideia da música na vida das pessoas, da música na educação, em casa, na escola, Uhum. como que a música pode ajudar, né, nesse momento de isolamento e como que todos podem musicar. Isso. Então, Nájila, começa não, continua, né? Porque tu já começasse por onde tu quiseres, assim, Tá, né? tá Se legal. quiseres falar um pouquinho da tua obra, né? Que eu Sim, acho que é o caminho, é onde tu também. ias acabar Aham, chegando na tua fala, compartilha conosco um pouquinho. E para sim, as pessoas que estão acompanhando a gente também já fiquem ligadas, porque nessa parceria da Musicar com a Domínio, através da Domínio Pedagógico, eu e a Nájila vamos tramar mais algumas coisas depois para estar conversando com as escolas e com os educadores também, trazendo ainda mais ideias. Então, a gente está preparando aí um seminário virtual que em breve já vai estar sendo apresentado aí para as escolas e para os educadores. Antes disso, tem aqui a Bi Machado, sim. dizendo para a gente, essa pandemia, além de nos fazer parar para olhar mais para os nossos fazeres, trouxe luz e importância à dedicação dos professores, sem dúvida. Então, eu vou E é isso que começar a gente está fazendo aqui também, valorizando isso, reconhecendo e dando esse suporte também para os professores e professoras, com né, certeza, Nájila? com Está certeza. contigo. Então, quem não conhece a Bia, segue a Bia, Eu não Janira. estou escutando a Nájila, Segue a Bia. Conseguiu ouvir? não estou escutando a Nájila. Se É, alguém mais puder dar um feedback. eu estou te ouvindo. Alguém dá um retorno para nós aí, escreve se estão escutando a Nájila ou não. Será que sou só eu? Fala um pouquinho para nós Eu aí, estou te Nájila. ouvindo, Janira. Estou te ouvindo.
Tu estás me ouvindo? Aham, Bianca está a Bia ouvindo? também está Alguma coisa aqui ouvindo. comigo, então. Vai lá, É. pode falar que eu vou tentando me ajeitar aqui. Então, a Bia tem uma experiência muito legal também para compartilhar. Ela é regente. Quem não a conhece também siga o Instagram dela. Hoje, inclusive, ela tem uma live maravilhosa. Ela vai estar aí cantando ao vivo para gente, comentando sobre compositores e cantando, né? E cantando como sempre. E algo que me Ângela, encantou, só para dizer que está contigo total, porque eu não estou te escutando, tá? tá? Vai falando, vai conduzindo. O Eu e pessoal a está Marina estão comentando ouvindo as que duas. que Pode ir estão, falando aí que eu vou tentar mudar aqui. Pode ir. tá? Ela tem duas filhas lindas, né? E elas estão musicando em casa de uma forma maravilhosa. Assim, eu não lembro agora do nome das meninas, mas a mais nova pega vários objetos em casa e já sai tocando, já sai acompanhando, né? A mais velha já está cantando com ela, enfim. Por que que eu quero dar esse exemplo? Porque às vezes a gente se limita muito a Deu. uma crença de que Sofia e Annalise, beijo, Bia, beijo para você e para suas meninas, que a gente está também muito encantado com o teu trabalho, né? Daria para fazer uma live aqui só para contar um pouco também da tua trajetória, onde nós já tivemos, né, Beatriz, essa experiência aí de conversarmos também. Mas, enfim, vamos começar pelo ambiente familiar, que eu penso que é onde inicia-se todo o processo educacional, né? A criança, ela aprende praticamente tudo em casa. Então, até os 7 anos é a fase mais importante para a criança forme a sua personalidade, para que a criança forme o seu vocabulário, para que a criança forme os seus gostos. E aí, quando a gente fala de gostos, eu tiro muito pelo exemplo do meu filho, né? Quando era pequenininho, eu não tinha, ele tinha que ficar com a empregada e tal, né? E a gente não tinha o costume de comer muita fruta na mão, sabe? Olha, E a minha empregada também não comia, né? E aí a gente não forçava e acabava ficando assim, dá uma papinha, dá uma mão amassada, dá a banana amassada. E isso foi passando e foi passando. Quando eu vi, meu filho não comia fruta na mão. E até hoje ele não come, né? Assim, tem que picar, e algumas frutas é com suco. Então, eu faço essa analogia pela questão da música, porque musicalmente eu apresentei para ele um universo incrível, né? Desde a música clássica até a música popular, né? Tinha uma certa rejeição com o funk, né? Não deixava ele ouvir numa determinada fase da vida, depois ele ouviu tudo que ele quis ouvir, até hoje tem essa total liberdade, né? E por causa disso, ele criou uma gama de experiências que ele faz as escolhas dele hoje, né? Do que ele gosta de ouvir, do que ele gosta de tocar, enfim, perfeito. né? Mas pela experiência que ele teve em casa, né? Então foi muito forte isso dele ver eu regendo, ouvir eu cantando, tocando em missa, em ensaios do coral. Ele tinha 3, 4 aninhos, ele ia para os ensaios comigo e na volta já vinha dando pitaco nos ensaios, sabe? Porque aquela voz do tenor, mãe, né? Não estava muito legal. Que as sopranos conversaram demais hoje. E já tinha esse vocabulário no ambiente dele, né? E, enfim, assim, essa experiência não depende de dom, porque daí as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, Nájila, mas para ti é muito fácil, porque o teu pai já era músico, aí você é musicista e você tem essa facilidade de passar para o seu filho. Ok, existe essa facilidade, não vou discordar. É muito fácil eu Perfeito. sentar com ele hoje e cantar uma música e dizer, meu filho, me dá tal tom, né? Aumenta o tom, diminui o tom. Isso pra gente é muito natural. Agora, Sim. eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que não entende nada de música, ou seja, que não lê partitura, que não canta, né? Depois também quero falar um pouquinho sobre essa questão da leitura musical, né? Mas, enfim, a experiência que a gente proporciona. Assim como você oferece para sua criança toda uma gama de alimentos, né? Assim, de variedade de alimentos, né? Para que ela desenvolva o seu paladar, você em casa pode colocar para a criança ouvir e interagir com diferentes estilos musicais. E a gente não vai falar aqui de esse é melhor ou esse é pior. Não. Você vai oferecer estilos. Porque eu, por exemplo, até hoje, eu não gosto de comer, deixa eu lembrar aqui uma fruta que eu não como, pêssego na mão. Entendeu? Não como pêssego na mão. Tem muita gente que come, né? Mas aí é o meu paladar, eu não gosto. Beleza. Mas eu Sim. conheço a fruta, eu já experimentei, eu como em calda, ok? Então vamos lá. Na música.
Hoje a internet faz a gente viajar o mundo inteiro. Então você assiste orquestra, você assiste musicais, você assiste bandas, você assiste solistas, você assiste, enfim, diferentes estilos, né? Então, o que que acontece? A gente oferece para a criança, e a Bia está fazendo um link aqui muito importante, que é o que não está disponível na mídia diretamente, Perfeito. né? E aí eu comparo a experiência de você dentro de um carro. Então, um pai que tem uma criança, uma mãe, enfim, né? Tenta selecionar um pouquinho as canções que coloca na rádio, ou coloca um Sim, CD, ou uma playlist. Hoje a gente tem aí o Spotify, que faz também você viajar o mundo inteiro, e aí a gente oferece, mesmo que a gente não goste sim. muito naquele momento, E na realidade, né? Nájila, a gente nunca teve tão próxima de tantas possibilidades como a gente está Sim, agora. sim, Virtual, sim, 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 né? Só sim, que todos os dias está tendo lives, e desde sim, música sim, clássica, sim, de sertanejo, tudo, samba, de tudo. música popular, música infantil também, eu já Isso. vi tuas. Então, Ah, muita sim, coisa acontecendo e a gente não tem como se queixar de que não tem acesso, porque tu estavas sim. mencionando, né? Muitos poderiam dizer que como tu tens já essa experiência musical, é mais fácil para ti. Uhum, Só que assim, quem é a mãe que não cantou para a criança, ou não cantarolou, não sim, balbuciou, desde a sim, gestação, sim, né? Desde que a criança estava no seu ventre, e lá isso, começa essa formação isso. musical. Hum. Eu acredito muito, até pelo que aconteceu comigo também, que a formação musical, ela não é no sentido de formar para a música ou para determinado estilo, Não, mas é não. de ter os ouvidos abertos para, Isso, né? E isso, de interagir, e entre outros aspectos isso. que tu também vais mencionar É, para nós, eu, porque hoje, só para encerrar sim, essa sim, parte, sim. eu não ouço com frequência, não está no meu playlist, as Aham, músicas que eu ouvia quando eu escutava o meu pai cantar, quando sim, era pequeno, ele sentado na sim, cama com sim, violão, ou a minha mãe também, que cantarolava muito fazendo serviço pela casa. Não são as músicas que eu naturalmente ouço, mas são uhum, músicas que não me incomodam ouvir, que eu aham, gosto de apreciar e que sempre traz alguma situação nostálgica. Então eu aprecio essas canções, sim, apesar elas não estarem no meu repertório, mas eu não tenho dúvida que elas fizeram parte dessa minha formação musical, com né? certeza. Então, deixa eu compartilhar contigo uma experiência que eu tive há poucos dias em casa, né? Eu ouvia o meu pai tocar diferentes músicas no estilo sertanejo, certo? E ele sempre teve uma paixão muito grande por modas de viola, né? Então, isso, assim, acompanhou uma boa parte da nossa vida. E aí, agora, recentemente, eu redescobri uma dupla que fazia tempo que eu não ouvia e tal, que é o Mike e Lian, que também quem gosta de moda de viola aí vai ter live deles na sexta-feira. E a gente cantou várias canções de modas de viola em casa. Então, eu hoje, nessa idade, né, cantando com meu pai. Inclusive, a gente fez algumas lives, cantamos, né, do Foi nosso emocionante, eu repertório, assisti. né? Assim, que eu tive uma vivência muito forte na igreja, até me emociona, né? E aí foi lá que eu aprendi. Então, eu só sabia aquelas músicas, né? Bem como você falou, assim, a gente vai crescendo e vai ampliando esse universo, né? Então, vamos retomar agora essa questão do que mais a gente pode cantar com as crianças, né? Como você falou, toda mãe sabe alguma cantiga durante a gestação e cantarola, né, para a criança. E se não o faz, quem estiver ouvindo a gente aqui aconselha a fazer, Façam. né? Faça, porque é um momento magnífico, assim, né? E algo que tem me tocado bastante é o fato das crianças hoje não saberem mais as cantigas de roda. Então, e aí essa vivência, né, esse despertar me veio lá da faculdade. Quando eu, às vezes, fazia uma oficina com as educadoras, com as futuras educadoras, e elas não sabiam. Né? Então, assim, cantigas simples, muitas vezes, e elas não sabiam cantar, não sabiam fazer uma brincadeira de roda, porque não tiveram isso já, né, de uma geração aí que está muito aí usando demais a internet, né? Porque daí só fica Perfeito. na frente do celular ou na frente do computador e não propõe atividades. Então, poxa, é muito bacana eu ver um vídeo de uma música pronta, né, no YouTube. É muito bacana eu colocar lá as cantigas, que é a Galinha Pintadinha, por exemplo, ou o Mundo Bita, né, que está aí, assim, belíssimo, né, trazendo várias cantigas. É muito legal a gente colocar para assistir, mas também é muito legal a gente vivenciar isso, experimentar, cantar isso junto com a criança, Claro. né?
E aí me vem agora a questão do meu livro, né? Mas eu não queria falar ainda dele, eu queria falar mais dessa experiência, né? Porque a gente precisa experimentar. A gente só vai gostar daquilo que a gente conhece. Então, volta a questão da fruta, volta a questão de um musical, volta a questão de um estilo diferente. Como a Bia falou, a gente precisa apresentar o que não está na mídia. Então, ao educador que vai para a sala de aula, né, eu canto num canal bacana chamado Fofoturma. Falhou um pouquinho? Voltou? Não, tá, Tá? tá indo bem, pode ir. Para a gente poder diversificar os estilos, né? Então, eu penso que agora dá para falar do livro, né? Então, durante a Ô, quarentena... Nájila, Oi, só quero mandar um beijinho para não perder para a fala. Georgina, que entrou aqui Sim. agora. O Jackson, que trabalha comigo na Escola Infantil Nosso Mundo, também já está aqui dentro. Ai, que A Adri legal. Martins, professora, que mora lá na Ponta de Baixo também. Então, o pessoal está entrando, fica à Sheila, que vontade está para interagir chegando. conosco. É. A E para Heloísa. linkar com que, para linkar com o que tu estavas falando, eu trabalho numa escola que tem uma equipe totalmente nova, né? Uma equipe que tem a metade da minha idade, entregando aí de novo. E Sim. isso eu também percebi como é diferente essa relação com a música, e muitas vezes eu chegava dentro de um grupo, né, que estava reunido, às vezes embaixo de uma árvore, ou numa sala, ou na hora do almoço, cantando para as crianças, e aí de repente eu olhava para as crianças, tá, como é que vocês não conhecem essa música? Sim. Né? Ou mesmo para esses educadores e educadoras, né? Porque é Uhum. outro universo, é outra geração. Aham. Em contrapartida, compactuando, né, exemplificando o que tu acabaste de dizer, vai lá e coloca no YouTube, porque hoje em dia a gente usa o celular como recurso, Sim. né, para os playlists e tal, ou no Spotify, uma música, antes mesmo de interagir com a música, a criança quer ir lá no teu celular para Já. olhar o vídeo que está passando. Sim. E quando, na verdade, a gente sabe que a música, além de todas as experiências auditivas, né, e tudo, muitas coisas, né, que desenvolvem naturalmente, tem a questão do corpo, do movimento, da interação com o seu corpo, com o Uhum. outro. Então, eu fiquei perplexa, assim, quando eu me dei conta de que as crianças quase que não cantam mais. Né? E quando Aham. cantam, o que será que estão cantando, né? O que É. será que estão trazendo, né, para o universo? E aí vem a vergonha de cantar, né? Porque a Sim, gente olha um padrão muito alto na TV, né? Assim, ó, escuta um padrão de pessoas cantando e fazendo sucesso, que é um outro padrão, né? Daí de comercialização, enfim, eu não vou entrar nesse assunto diretamente, mas assim, da gente mostrar para a criança que isso é algo natural, né? E sim. aí eu compartilho de um conhecimento que eu passo para todos os meus alunos, e tanto aluno, né, aquele que está na escola, quanto os meus coralistas, né, os que já foram coralistas. Eu sempre digo que a prega vocal, ela veio com duas funções biológicas. E as pessoas só usam uma função, que é o falar, né? Mas ela tem a função também de cantar, né? Show. E ela está no nosso corpo, não é uma coisa assim que colocaram na Nájula então, né, um botãozinho ali que agora liga o dispositivo e ela consegue cantar afinado. Ah, beleza. Gente, eu era desafinada. Eu já falei isso Ó, e falo sempre para as pessoas. Né? E o meu pai dizia que eu era desafinada. Ele até hoje ele discorda, né? Ele diz, não, não falava isso, não era bem assim. Mas era assim, né? Então, porque voz de mulher é muito aguda, ele dizia, né? E aí eu trago um pouco até dessa vivência na minha história. Né? No Mar Musical tem uma pequena cena ali da tartaruga, que está aqui comigo hoje. A dona que Tartaruga, que a gente legal. já vai falar sobre ela. A dona Tartaruga não canta. Não, tudo bem, eu posso não cantar, eu posso ter essa escolha, né? Mas não deixar de cantar porque acha que a sua voz é feia, porque acha que a sua voz é desafinada, né? Janira, assim, falando um pouquinho da experiência que eu tive com o coral da FMP, né? Eu tive alunos com até 80 anos, Uau! alunos que nunca tinham cantado, alunos que já tinham participado de corais na infância e que o regente fez aquele bendito teste vocal, né? Que assim, Lá, 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 lá. Isso, e daí olha para a cara da pessoa e diz assim, sinto muito, você não pode participar. Esses testes, eles são valiosíssimos quando você precisa fazer uma prova
para você entrar, por exemplo, num coro já profissional, que se apresenta profissionalmente, que já é remunerado, não é? E aí o que que acontece? Se você está numa escola, se você está, como eu estava com os meus alunos lá da maturidade, né? Com um aluno de 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos, Janira, e a pessoa nunca cantou, e ela vem Aham. desafinada, eu vou dizer o seguinte, ela vem de um contexto que ela não foi educada musicalmente, ela não teve essa Sim. experiência. E eu Uhum. sempre dizia, desde o meu primeiro dia que eu trabalhei lá na FMP, eu dizia assim, ó, gente, não está aqui o meu contrato na mão, mas vocês imaginem ele aqui. Se vocês não puderem cantar, se vocês não se sentirem confortáveis de cantar comigo, se vocês acharem que vocês não estão aprendendo, vocês vão reclamar e vão dizer que essa professora não é competente e vão colocar uma outra professora competente no lugar. Entende? Perfeito. Por quê? Porque toda pessoa pode cantar. O que que ela precisa? Sim, Ter a experiência, né? Ó, sim. eu já tive vários momentos de já voltar à aula e a professora me dizer, né? Uhum. Isso aí, ó, Sérgio Figueiredo, nosso grande mestre, deixa eu falar aqui, porque ele traz para a gente essa teoria e traz os teóricos que falam sobre isso, porque a gente pode ensinar, é como qualquer habilidade, certo? Então, assim, poxa, eu não sou Aham. manicure, porque eu nunca Sim, parei para treinar, para pegar um alicate na mão e ver como se tira uma cutícula. sim. Mas eu não É tenho interessante interesse. a Bi comentar aqui Sim. conosco da importância de tu tirares esse estigma de que cantar é um dom divino. Foi bem o que ela Uhum, escreveu aqui. uhum, Eu acho isso sensacional. Quantas uhum. competências, né, Sim, a gente tem a desenvolver e não sim. necessariamente porque eu quero ser uma cantora ou porque eu quero ser Isso. famosa, mas às Não. vezes está dentro de mim esse gosto, esse prazer, Isso. que é o meu caso, né? Eu curto muito Aham. brincar e cantar e Sim, me sinto uma pessoa bem cantante sim, e o desejo que eu tenho de desenvolver isso é sim. por mim, é para ter essa competência a mais, né? A Isso. Leteneia aqui confirmando, né? Sim, uma Desconstruindo querida, uma amada rótulos. essa menina. E quantas vezes, talvez, na minha vida, como tu ouvisse, ainda bem que tu não desistisse, né? Sim, De que tu não, de que tu eras desafinada, mas sim, não tenho dúvida de que junto com isso, tu nunca ouvisse que tu não eras capaz do teu pai, sim, né? Como sim, músico que ele é, sim, né? sim, sim, sim. Sensacional. Tanto é que ele me apresentou aí o teclado, né? Como eu já te falei, eu queria Aham, ter aquele brinquedo, né? E aí olha a aham, importância de um brinquedo musical na vida de uma criança, né? É tão uhum. fácil a gente comprar um livro de história, um brinquedo, até nessas lojas de tudo por 10 agora, né? Que antes era 99, né? Mas existe um violão de brinquedo, uma flauta de brinquedo, né? E aí, conversando com a minha cunhada esses dias, ela disse: Ai, Nájila, o Joaquim ficou tão feliz quando ele ganhou um violãozinho, daí vou usar o diminutivo, que era pequenininho mesmo, assim, sabe? E ele vive tocando, né? E é com os meus objetos também. Ele vai lá, a gente está lá em casa, né? E ele está sempre brincando, interagindo, cantarolando e gosta muito. O Joaquim, daí, meu sobrinho, né, o mais novo lá de casa agora, é uma criança já super musical, adora música. Mas por quê? Porque tá assim um meio que todo mundo está sempre envolvido com isso, Tá né? podendo experimentar, né? Eu acho que isso é Com o certeza. principal. Então, essa é a Assim como a diferença. gente fala muito nas escolas que assim, a criança tem que ter acesso a livro em casa Sim, na sim, altura dela, que ela consiga pegar. A sim, música é a mesma coisa, isso, os recursos, né, que estão disponíveis para a isso, infância. E a isso, criança naturalmente já vai se isso, desenvolver se ela tiver acesso. Se ela tiver acesso diariamente, seja a uma música ligada, ou a instrumentos musicais, ou objetos sonoros, bater com a colher de pau na panela da isso, mãe, né, quando a mãe está isso, cozinhando, isso, naturalmente ela já vai se isso, desenvolver. com Se certeza. dentro de uma possibilidade, seja em casa ou no caso da educação formal, da escola ou de instituições como a Musicar, né, a criança tiver a possibilidade de desenvolver isso dentro dela, melhor ainda. Com São certeza. ganhos para hoje e são ganhos para o resto da vida, né, Sim. Nájila? E dentro disso que você falou também, né? Assim, nunca ninguém me disse que eu não era capaz, né? E se alguém disse em algum momento, né? Uhum. Eu fiz de conta que eu não Tu não ouvi. acreditou, ainda Não, bem. né? E, enfim, assim, daí toda essa experiência de cantar, tocar, construir objetos, porque era um objeto para mim, né? Hoje ele não é mais um objeto, né? Hoje essa Olha, borboleta é um animal sonoro, né? E aí pensando nessa questão de resgatando aqui o que a gente já conversou um pouquinho, né? Das cantigas folclóricas,
de trazer mais possibilidades, tanto para o educador quanto para as famílias, algo que fosse acessível, né? Eu, né, recapitulando o que eu já tinha falado, eu comecei a estudar um pouco mais em casa, né, nessa quarentena. E aí lembrei de um grande educador, que é o Estevão Marques, né? Eu já o seguia, eu tenho uma experiência incrível que eu fiz com a Sopa Supimpa. Em breve eu vou gravar esse vídeo dessa história musical que veio dele, a inspiração, né? Ela é baseada na história da sopa de pedra, né? Uau! E essa semana ainda eu quero fazer a gravação dessa história, que é muito legal. Eu fui estudar, né, o material do Estevão e ele estava com uma promoção da Semana da Brincadeira e tal, né, lançando um novo curso dele. E aí eu fui estudar, né, fui ver o que ele estava oferecendo e tal. E eu encontrei um material dele maravilhoso, que eu não conhecia, que ele usa uma sigla, que é o RADOBI, HADOBI, né? É uma sigla que fala de história, de música, de artes plásticas em geral, de dança, de objeto, de instrumento e de brinquedo, né? Então ele traz aquela sigla, ele explica, né, como é que você pode fazer e tal. E eu, Janira, assim, ó, né, a Nájila, nunca se sentiu daí muito criativa no sentido de criar algo novo, tá? Então, assim, as pessoas me diziam, por que tu não escreve uma música? Eu digo, não, gente, não. Eu amo interpretar, eu não sou compositora, né? Por que tu não escreve tal coisa? Não, eu tenho um livro que está encaminhado, que é um livro da minha vida com a minha bicicleta, né? Mas Olha, está lá, estou escrevendo e tá mais, no momento está parado. E aí, com essa história do Radobe, aí veio o link assim, poxa, o H é de história. Eu nunca criei uma história, eu nunca escrevi uma história. E como é que eu posso unir, né, as cantigas folclóricas? Aí, desse objeto aqui, eu já tinha em mente que eu queria fazer um caranguejo, eu queria fazer um peixe, né? Isso estava na minha cabeça, assim, que eu ainda tinha que fazer. E aí fui para a internet também pesquisar. Então, encontrei vários feitos de EVA e tal, com CDs, né? E me veio uma luz, assim, puxa, eu vou fazer uma junção, né, das cantigas que fala do peixe vivo, do caranguejo não é peixe, né? E assistindo daí o Estevão, eu conheci uma música que se chama Tibim Tibim, que são dois amigos, né, que cantam agudo e grave. E eu tinha esse meu objeto, que eu ainda não tinha musicado com ele oficialmente dentro de uma música. E aí eu pensei, poxa, eu tinha ele grande e tenho ele pequenininho, né? O pequeno eu doei, dei de presente para Neia, que está aqui com a gente, né? A Neia tem ele. legal. E aí eu fui construir outros, né? Então, e agora eles estão lá com o rapaz que está fazendo a diagramação, porque os animais sonoros foram fazer uma sessão de fotos, né, para o livro. Uau! Mas, enfim, esse chocalhão virou Polvo Pedroso, um personagem da história. Sensacional. E o outro menor virou o Polvo Pedrinha. O Polvo Pedrinha, ele canta mais agudo, ele tem a voz mais fina. O Polvo Pedroso, ele canta mais grave. E o som dele, batendo, também é mais forte, assim, no sentido de um pouco mais grave, né? A Dona Tartaruga, eu não tinha uma música para ela. E aí eu lembrei do meu início musical, né? Eu tocava, mas eu não cantava. Então a Dona Tartaruga, ela é amiga desses animais e ela não canta. Ela somente sonoriza, Uau. ela faz percussão, certo? Mas ela aprende alguma coisa lá na história, eu não vou contar, deixa. Tá. Já ficou aí, né? Fica a dica para o pessoal conferir a história. Eu já disponibilizei, na realidade eu contei e cantei a história numa live, né? E aí eu ia disponibilizar a letra da história e compartilhando com um amigo, ele disse, Nájila, isso é um livro, isso é o teu primeiro livro, tu tem que editar isso, tu tem que publicar, né? Então, em breve, aí, nos próximos dias, no máximo em uma semana,
ele já vai estar prontinho para compartilhar gratuitamente com as pessoas online. Que legal! Já tem pessoas me procurando para saber se eu vou vender o livro, se eu vou, né, mandar para uma editora. Eu vou sim, né, vou fazer isso, com certeza. Né, só Eu não tive acesso ao livro, claro que eu vou assim que sair eu vou querer tá conhecendo, mas acompanhando a tua live, um pouco das tuas histórias, eu pude perceber todos esses elementos que tu acabaste de mencionar, né? Ah, o que canta grave, o que canta agudo e tudo mais, sem necessariamente tu didatizares isso, sem necessariamente Isso, tu ficares nomeando isso para o teu público, isso. que no caso é um público infantil, a família que está reunida em casa. E ainda há pouco, quando eu falei sobre a criança estar inserida naturalmente no espaço onde ela vai desenvolver, vai perceber, é isso. Sim. Às vezes a gente fica muito preocupado, e agora o recadinho é não só para casa, para os educadores e educadoras também, em ficar didatizando muito, sabe? Eu acho que Uhum, perde até a essência do uhum. gostoso. Às vezes a gente tira a criança de uma situação de prazer na interação, seja com a literatura, mas nesse caso Sim. específico com a música, por isso. A Aham. gente não precisa, nesse momento, e principalmente de um contato lúdico, que é a proposta, né? Sim. Ficar didatizando. Isso naturalmente vai acontecer. E se a É. criança se interessar, ela vai manifestar curiosidade Sim. sobre isso também, né? Então, ter o contato com o agudo, com o grave, com o alto, o baixo, no sentido do Sim. volume, né? Com Sim, sim. diferentes ritmos, diferentes formas de bater, de instrumentalizar, tudo isso Sim. é o que vai causar esse fascínio, né? E, Naturalmente, pela música, né, Nájila? e o que me encantou demais, assim, Janira, quando a ideia a história, né, veio vindo e ela foi criando vida, não é? Foi das possibilidades que essa história vai permitir, tanto para uma família, alguém que não sabe cantar, né? Aí vem aquela história, porque caranguejo não é peixe. Quem é que nunca cantou caranguejo não é peixe? Mesmo que nunca tenha cantado, só pelo fato de estar ali com o caranguejo e poder sonorizar e construir esse animal sonoro com a criança em casa, né? Você já vai despertar, opa, eu nunca cantei essa canção. Como é que é? Vai lá na internet, vai pesquisar. Opa, Tibim, Tibim, que música é essa? Vai lá pesquisar, entende? Ah, como pode o peixe vivo? Poxa, como é que era mesmo essa canção? Como é que se canta, né? Vai lá pesquisar. Então, musicalmente. A questão percussiva, como você falou, né? De tocar esse instrumento. Né? O caranguejo gosta de sapatear, por exemplo. Né? Olha. E aí tem a sonoridade dele sapateando. O peixe Uhum. gosta mais de cantar do que sapatear, né? De sonorizar nesse sentido. Mas ele é amigo do caranguejo, então de vez em quando eles cantam juntos, certo? Mas também podem cantar sozinhos. Então, aqui entra uma gama de assuntos que, assim, eu conversando com outro amigo meu, que eu acho que ele não está aí na live, mas eu vou deixar um grande beijo para ele, que é o Christian. O Christian, ele foi meu bolsista na brinquedoteca e foi o grande motivador para que esses objetos, que hoje são animais sonoros, nascessem. Né? Porque Que quando legal. eu mostrei a castanhola, eu olhei para ele e disse assim, Christian, eu estava com uma vontade de fazer um sapo disso aqui, e ele na hora, Janira, Násla, que legal, as crianças vão amar e tal. Aí como fazer, né? Aí ele já vem me ajudar. Enfim, o Christian foi um grande parceiro lá na brinquedoteca. É um menino que vai ser um grande educador, né? Já é um Que grande bom. educador, né? Ele está estudando. E a gente, de vez em quando, ainda conversa e tal, e trocando algumas experiências. Ele me deu várias dicas de como pintar as tampinhas, de como fazer o acabamento, né? De manusear a pistola da cola quente. Então, tudo isso a Ah, gente, a que gente foi legal. trocando, né? Mas, enfim, voltando pro livro. Ah, aí eu lembrei porque eu falei do Christian. E aí eu comentei com ele, disse, Christian, a partir da história Mar Musical, eu estou pensando em sugerir um plano didático que você possa, de acordo com a BNCC, desenvolver algumas atividades com as crianças. Então, assim, Legal. você vai contar a história, você vai cantar a história. O nome da história se chama Mar Musical e você vai literalmente mergulhar num ambiente que você pode explorar diferentes assuntos. Então, assim, os animais que vivem nos oceanos, né? Me vem muita história do Nemo e tal, né? Mas, assim, Aham. toda essa gama de conteúdo que a gente tem debaixo das águas, certo? Eu ontem fui montar o meu polvo Pedroso, né?
E aí pedi lá pro diagramador, ai, conta para mim quantos tentáculos tem, porque eu não lembro. Como quando eu fiz, quantos tentáculos tem o polvo? Então, olha a matemática aqui, Janira. Quantos Claro, tentáculos, quantas tampinhas em cada tentáculo. Aí eu tenho sim, tampinhas laranjas, branca, azul, vermelha, amarela. Dentro das artes plásticas, as cores primárias, as cores secundárias, como criar essas cores, de onde vem. Aí dentro da claro. fábrica, como é que eles fazem essa tampinha? Isso prejudica o ambiente, não dá para deixar no nosso A ambiente. Vamos consciência reciclar. A ecológica. reciclagem, a consciência ecológica, É. Não, e multiplica isso. geográfica e biologicamente falando, nós estamos aqui, né, na Grande Sim. Florianópolis, né? Então, o local que a gente está. A gente Uhum, fala em mar, é difícil o uhum. lugar que a gente está, seja São José, acho que tu estás em Palhoça, né? Agora, neste momento, eu estou na Carvoeira, na casa do meu noivo. Opa! Eu também estou em Florianópolis, mas seja São José, Sim, Palhoça e Florianópolis, que a gente não tem esse contato, essa conexão, e a criança a mesma coisa. sim, Então, um tema desse, falar desses animais marítimos que fazem parte do nosso dia a dia sim, também, né? sim, Então, trazer, se for para didatizar, mais uma vez, trazer esses aspectos também, né, Nájila? sim, sim. Então, Sensacional. então, aí o livro te possibilita tudo isso, assim, né? E aí eu fiquei tão feliz porque, assim, puxa, a história fui eu que criei, né? Mas a partir de canções que já existem, que já estão aí disponíveis para gente, né? Que é um Então, resgate histórico também, né? não é? Aí tá, aí Claro. disponibilizei, né? Aqui a nossa tartaruga, por exemplo, né? Olha só, as patinhas dela, né? São com tampinhas e tal, Aham. então você vai sonorizar numa mesa e tal. Aqui eu fiz com uma garrafa Com arroz. pequena, né? E coloquei arroz. Eu tenho utilizado bastante miçangas também. Teve uma época da minha vida que eu fazia bijuteria Ah, e eu não me desfiz desse material. Então, assim, entre as conchinhas, as tampas aqui, para fazer o tentáculo, eu coloco, não sei se dá para ver bem aí, dá, dá. essas pecinhas para poder separar, porque eu preciso separar as tampas, né, com alguma coisa. Sim. O primeiro polvo que eu fiz, que ainda não era polvo, que era só um chocalhão, eu dei nó, né, eu dava um nó a cada tampa, né, dá mais trabalho. Mas aí, olha só, duas coisas que eu queria ainda comentar sobre esses animais. Não sei se dá tempo aí, Janira, eu tô sem Dá. A gente tem mais relógio. uns 8 minutinhos que a gente deixa uns dois Tá. finais para se comunicar com o Ah, pessoal. tá Vamos lá. legal. Então, olha só. É, Quando eu fiz o polvo, ele não era polvo, né? Era um chocalhão, certo? E ele virou um polvo. Então, a criação veio, né, a partir da história do Tibim-Tibim, né? A tartaruga, por exemplo, começou lá com a história da joaninha, do sapo, da borboleta, e aí unindo os materiais que eu tinha em casa, nasceu a tartaruga. Ah, eu usei as miçangas, mas pode usar grãos, arroz, feijão, areia, né? Pedrinhas. Pedrinhas, enfim. E aí eu disponibilizei isso, fiz a live, comecei a gravar os vídeos dos personagens aí no Instagram da Musicar, né? E a Neia criou dois animais sonoros lindos, lindos. Ela criou um jacaré e criou Olha. um leão, né? Então, até comentei com ela, disse, ai, né, que legal, porque o leão já estava na minha cabeça, porque eu já estou com outra história, né? Já estou aqui com mais duas histórias, O céu é o limite agora. já pensando como eu vou fazer para colocar a borboleta, essa borboleta, né? Que aí seria a floresta musical, aí a borboleta, o sapo, a joaninha, né? Legal. E aí, pensando também numa fazenda, né? Que animais poderiam ter numa fazenda e tal. Então, eu já tinha meio que um leão na minha mente, como eu tenho a vaca, como eu tenho, né? Uma fazenda que tenha leão. Olha aí a minha fazenda. Como eu tenho uma zebra, que a zebra também poderia estar lá na história e tal. E aí, isso vai se multiplicando, né, Janira? E isso que foi o Sim. mais encantador, né, desse momento. Então, multiplicando as minhas ideias se multiplicando vão para outras pessoas, né? Eu estou super feliz de ver as educadoras aí, principalmente a Neia, a Fábio e a Elisandra, que são três professoras atualmente, a Ariane também, que estava aqui, ela fez a Joaninha. Então, assim, quem fizer esses animais, compartilhem, marquem a Musicária, eu vou compartilhar com muita alegria, né, essas produções, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que chegue na casa das crianças
Una Vai. mais as famílias, porque as famílias vão precisar sentar com a criança para ajudar a criança a produzir, a criança vai produzir, né? Então aqui tem um CD, era um CD antigo, né? A base, tem papel cartão, mas a pessoa pode usar o que tiver em casa, né? Sim, sim, Caixa de sapato, dá para fazer muita coisa. Essas caixas de sim. embalagens que a gente ganha ou às vezes compra de um produto, outro, caixas do Boticário, esses dias ainda mostrei que eu usei a tampa, usei o fundo. Dá para fazer muita coisa, Janine. A Assim, dica é não jogar nada fora. Se nada não tem fora. dúvida se vai usar ou não, deixa guardado ali aquele rejeito, né? Isso. Aquilo que ia para o lixeiro, que uma hora vai Higieniza, bater uma ideia, né? faz a Isso. higienização, né, certinho. Então, assim, como eu mostrei ainda há pouco, ó, dá para ver que a garrafa já está lavada, certo? Mas Aham, quando eu aham. abro aqui, é uma coisa que eu não falei nas lives, e as meninas que estão aí é interessante de ouvir, os meninos também, né? Quando eu coloco aqui essa parte da garrafa PET, eu higienizei ela toda com álcool, tá? Então, Perfeito, além de lavar com água e sabão, eu fiz toda a higienização com álcool também, né? perfeito. E, enfim, era isso que eu queria Não, e em que passar. momento isso foi denominado como lixo, né? Em que Sim, momento que a gente disse isso é lixo? A gente é, pegou na prateleira do mercado, não era lixo. Colocamos no carrinho de compra, não era lixo. Botamos dentro da nossa geladeira, não era lixo. sim, sim, Por que que sim, de sim. repente sai e vira lixo? Tem É, muita coisa para a gente guardar e estar reutilizando, compartilhando. Eu também dei algumas outras dicas na Domínio, sim, de outros rejeitos e outras coisas que a gente pode estar transformando, não só para utilizar como um recurso de aprendizagem ou de passatempo, de entretenimento nesse momento da quarentena, mas que entrando no pacote das coisas que mudaram e que vão mudar nas nossas vidas, que com essa certeza. consciência não só de uma economia, porque a gente precisa ter essa consciência agora mais do que nunca, né? Uhum, Mas também essa consciência da nossa relação com o meio ambiente esteja mais firme agora e saber que esse talvez não fosse o propósito do teu trabalho, não era uhum, o propósito inicial, né, do teu sim, livro e da tua contação de sim, histórias sim, sim, musicais e sim, tal, sim. mas quantas coisas estão implícitas em relação, dentro disso tudo, como tu já mencionasse É, algumas, né? Ô, Nájila, a gente pode ler os últimos recadinhos, pode claro, ser? claro. Tá, entrou aqui, não sei se tá ainda, deu uma passadinha, o Para Cantar e Tocar Bem, Aham, né? Alguém que nos segue aí, a sim, Gislaine, a Bianca batendo palminha para nós, isso. Ela a comentou, Tainá, a- aqui a Bianca, ó, sou uma isso, lixeira, isso, tenho uma isso, caixa cheia e sempre me serve. Te isso. conheço, Bianca, a gente joga no mesmo time, a gente É, trabalhou juntas numa grande escola aqui na Palhoça, ali na Palhoça também. A Georgina é minha irmã, ela está entregando a nossa mãe aqui, ó. A mãe é o Papa Resto. aham, Então, a mãe, eu sei, né? Até porque herdei isso dela também, né? Que aham, guarda tudo. A Bia dizendo que Nájila é gente que faz e compartilha. Sensacional. E eu acrescentaria mais, Bia, ela compartilha e muita gente também compartilha com ela por se sentir cúmplice e à vontade em relação a isso. sim, Que é o sim, que a Nájila acabou de falar, aconteceu e está acontecendo com o Mar Musical, né? isso. A Grazi aqui mandando um coraçãozinho para nós. Heloísa, parabéns, meninas. Gente, o Meu amigo coach André André acabou de entrou. entrar. Opa, É, sensacional. Nájila, a gente tem poucos minutos, mas dá tempo sim, de tu dares o teu recado final, de sim, tu sim. reforçares onde que a gente te encontra. Vamos lá. Ok. Então, eu estou com o Instagram da Musicar, né? Se vocês clicarem aqui em cima, né, onde tem ali as duas pessoas que estão participando da live, já está o endereço ali da Musicar. Basta seguir lá e acompanhar os vídeos, né? Acompanhar as publicações, porque a gente também precisa desse engajamento, né, Janira? Assim, é importante, né, para que a gente cresça um pouco, para que as pessoas vejam mesmo, né? E que chegue a mais Sim, pessoas. Então, sim, eu sim. venho pedindo para as pessoas assim, ó, vai lá, dá uma olhada e divulgando também, porque o interesse da Musicar é que ela faça muitas pessoas musicarem por aí. Né? Sensacional. Tá rolando um sorteio, né, do povo, Isso. tá, Pedroso? Então tem o vídeo lá do sorteio especificamente, que aí a pessoa tem que ir lá naquela imagem, curtir, seguir a Musicar, marcar uma pessoa, pode nos comentários marcar quantas quiserem, né, para concorrer aí ao sorteio do Pedro Pedroso. Rapidamente, eu tinha comentado sobre a partitura e eu queria deixar um recadinho aqui para as pessoas, né? Olha só, a Heloísa me conheceu justamente na live do Estevão Marques, né? Que foi o dia que eu Olha, compartilhei com ele
essa grande ideia assim, que eu tive de unir o que eu aprendi com ele, junto com os conhecimentos aí que vêm me acompanhando, né? Mas rapidamente a questão da partitura, Janira. Muitas pessoas associam a música a um ambiente formal, né? Então, nós temos uma história muito forte dos conservatórios, de como a música europeia chegou no Brasil, né? Então, da leitura musical, de que o músico era aquele que lia a partitura e que tocava por partitura, né? Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para todos que estão nos ouvindo, né? Musicar, oficialmente, esse verbo que eu adotei para minha vida, né? Musicar, é fazer música. Não está escrito em nenhum lugar que fazer música é ler partitura, tocar violino, tocar violão, tocar piano, tocar flauta, enfim. Eu toco teclado, eu toco flauta doce, eu toco de ouvido, eu toco de partitura. Eu faço música com os meus objetos sem ter os meus animais, sem ter uma linha escrita. E eu tenho compartilhado nos vídeos da seguinte forma: toque da forma que você se sentir mais à vontade. O importante é você musicar. A criança não vai te avaliar, isso principalmente por educador, né? Então, se você está afinado ou não, se você está no ritmo ou não. O importante é que ela tenha essa experiência. É claro. Isso mesmo. Aí nós vamos falar de outra questão. Poxa, eu quero aprender a tocar violão. Então, eu vou procurar um profissional para aprender a tocar violão. É muito importante a presença dos educadores musicais nas escolas, formados em música e que estão lá especificamente para trabalhar a música enquanto conteúdo também. Isso não quer dizer que eu vou substituir o educador musical. Eu, Nájila, sou educadora musical também. Nós nos conhecemos assim, né? Como educadora musical. Mas eu, pedagoga, Nájila, nas minhas oficinas, eu faço música com os meus participantes sem que eles tenham nenhuma experiência musical. Ou seja, sem nenhuma leitura musical, para que eles possam realmente multiplicar essa experiência. Ok? Eu sei que é rapidinho, eu tive que resumir aqui, mas é... Na verdade, assim, ó, esse teu resumo, ele nos dá várias outras deixas para a gente voltar a conversar. Né? Então, hoje... Estamos de quarentena, ainda dá para fazer. Passa rápido, a gente vai ficar pelo menos mais um mês e alguns dias, quanto escola, né, afastados aí das atividades ainda. Então, já fica o convite, Nájila, para a gente voltar a conversar sobre música e sobre vamos todos musicar, né? Todos podemos musicar, que foi a nossa proposta inicial, e isso ficou bem claro aqui. Então, cada uma das coisas que tu mencionasse agora na tua fala, ela já dá gancho para a gente estar conversando muito mais sobre isso tudo. Nájila, eu quero agradecer de coração o teu aceite, né? Tu estares aqui partilhando não só o teu conhecimento, não só o que tu sabes, mas quem tu és também. Fica bem claro aqui para nós a tua paixão pela música, pela educação musical, né? E pelas crianças também. Então, muito obrigada por essa cumplicidade que tu tivesse esses minutos aqui conosco. Agradecendo mais uma vez a Leteneia, o William, a Heloísa, que também escreveu aqui para ti bastante. Agradecendo todo mundo que pôde compartilhar um pouquinho aqui conosco. Tem gente dizendo, que pena que acabou. Quero dizer que o sorteio do polvo da Nájila, ele também está compartilhado lá na Domínio. Então, ainda para quem não segue a Musicar, entra lá na Domínio e segue a Musicar também. E o contrário também pode acontecer. Quem ainda não segue a Domínio, segue.